Bem-vindos ao meu sexto e último vídeo, estágio no ensino fundamental, formato extensão. É o mini curso História da África Pré-Colonial. Sou Helena Aparecida Acioli Sobral, RU 2086368. Eu estou cursando segunda licenciatura em História, orientador Júlio Rolim Machado Santos, sou do Polo da Uninter, de Biúna, São Paulo. África. Após 4 séculos, durante os quais se procurou negar que o negro tivesse um passado, já é mais do que tempo de enriquecer o acervo de beleza que oferecemos nas escolas aos nossos jovens, com as estelas de Axum, as igrejas talhadas na pedra da Libela, o grande Zimbábue, os quintados vasos em bronze de Igbo Ukwu, as cabeças terracota em ligas de cobre de Ifé, as placas de bronze do Benin, as tensas esculturas em madeira dos Lubas, as joias de ouro dos Achantes, as reinvenções do rosto humano, que são as máscaras Songs, e tantas outras grandes obras que devemos ao espírito criador dos africanos. Isso é o que nos diz Alberto da Costa e Silva, seu último livro, em 2021. E por isso também que para finalizar, né, nesse vídeo, além de mais alguns reinos da África, já vou apresentar as atividades, que todos que já fizeram a inscrição devem ter recebido no e-mail, tudo jeitinho, né? E quem está assistindo aqui também, nossa, também queria ver essas atividades, como é que vai ser para os alunos, tudo, fora os outros vídeos anteriores, manda um e-mail, tudo, aí a gente já vê, né? E também tem os textos, as músicas que a gente já utilizou, né, o Samba Enredo da Mangueira, do ano 2000, tudo isso para levar o ensino, a aprendizagem com os alunos do sexto ou nono ano. É claro que tem gente aí que não posso no quinto ano, toda atividade pode ser adaptada a isso. E aí, antes de começar aqui, pedir licença para ler uma partezinha pequena de um livro de um autor, filósofo, professor de história na África do Sul, Achille Mbembe. Ele escreveu o livro Crítica da Razão Negra. É um livro bem denso, não é um livro de história exatamente, é mais um livro da filosofia, fala do racismo, muitas coisas que já falei para vocês do racismo estrutural, está na bibliografia do Dr. Silvio Almeida, que é advogado, mas fala muito das violações de direitos que acontecem com os negros, com os afrodescendentes. Então, são autores que às vezes não é de história, mas é bom a gente ver as reflexões que eles fazem. E o Mbembe fala desse momento, de um momento que eu considero esse que nós temos nesses vídeos, nesse mini curso. Esse momento, se for bem vivido, permite ao negro se redescobrir como fonte autônoma de criação, demonstrar que é humano, encontrar sentido e fundamento naquilo que é e naquilo que faz. Não é só, eu discordo um pouco dele, não só o negro, eu acho que quando nós também refletirmos sobre todo esse conhecimento, buscarmos ainda mais conhecimento, nós também vamos nos reencontrar com os seres humanos. Eu estou falando aqui porque eu sou brasileira, estou imersa na cultura brasileira, mas sou branca, eu nunca vou entender exatamente o que é ser negro, na própria pele. E isso está errado, assim, quer dizer, o negro está sempre em desvantagem pela cor da pele. Isso tem que acabar. Uma das maneiras de nós conseguirmos reverter esse racismo estrutural é na educação. O próprio Alberto da Costa e Silva mostra que, se nós mostrarmos os nossos alunos, levarmos toda essa beleza, toda essa criatividade, que a África tem arquitetura, tem artes, tem ciências, escrita, não só dos muçulmanos, do islamismo, mas teve a escrita, vai desconstruir aquilo de que falar em afrodescendente é falar só em escravizado, certo? Então, vamos prosseguir aqui. Reino de Ashanti, atual Gana.
Ah, mas Gana? Eu sei que aparecem umas coisas estranhas. Lá não seria o reino de Gana? Na verdade, deixa eu, estou pegando o apontador laser aqui. Aqui, o reino de Gana seria mais nessa região aqui. Depois o reino do Mali, sim. Assim como o Songhai seria por aqui, depois dominou o Mali. Teve sempre esse entrelaçamento. Às vezes essas culturas estavam existindo, coexistindo, e uma sobrepujava a outra. Isso era a dinâmica das culturas na África. Lá não era somente um monte de tribos selvagens querendo se matar e fugindo do Tarzan, né? Eram culturas que havia, às vezes, uma se sobrepunha por causa do comércio, a religião era muito presente. Então, nós vamos ver que aconteceu bastante disso. Vou continuar aqui. Achante, pegando. Os ingleses foram conhecer o reino Achante em 1817. Eles tiveram uma recepção com muitas cores e ouro. O Achantene, o rei Achante, ele estava coberto de ouro. Vocês podem vê-lo aqui, essa parte aqui, ele estava coberto de ouro, no centro. Vocês veem esses guarda-chuvas coloridos, eles abrigavam até 30 pessoas embaixo deles. Tudo isso fazia parte de uma recepção, e também quando eles tinham os festejos, eles utilizavam esses guarda-chuvas. Vocês vão ver daqui a pouco que ainda existe essa cultura achante, ainda está viva. Mas, fora tudo isso, também teve uma exibição de poder, pessoas carregando crânios de inimigos. Está mostrando que também, daquele ouro, tudo aquilo ali, podia ter um preço para quem se metesse com eles. Botava para quebrar. Tinha, olha aqui, Dagoste, né? Songhai, Mali, tudo aqui pertinho, certo? A cidade de Dagoste importava cobre, exportava ouro e escravos. Já havia escravidão na África, sim, um modelo muito diferente da escravidão que se deu nas Américas, porque aqui, nas Américas, passou a ser predominantemente a cor da pele, tanto que até hoje nós temos essa visão. Afrodescendente, descendente de africanos escravizados, sempre se pensa assim. Muitas vezes por exemplo, um nigeriano, ele nunca foi escravizado, os ancestrais dele ali, muitos nunca, até houve tentativa de escravização lá, veio nigerianos, mas um nigeriano que nasceu lá na Nigéria, e volta e meia a gente encontra com eles aqui no Brasil, já encontrei eles, eles não conhecem esse passado de escravização, não têm ancestrais escravizados. Então, nós acabamos fixando numa ideia de que África, escravo, para com isso. Eles tinham lá, eram prisioneiros de guerra e tudo. Só que esses países, eles também vendiam entre si, às vezes havia resgates, né? Olha, você escravizou uma parte do meu povo, eu escravizei uma parte do seu, vamos trocar. Aí pronto, todo mundo fica livre de novo. Certo? Ó, a cidade de Gênio, aqui está de Gené, ela, como eu já disse antes, vários impérios dominaram essa cidade, mas nós vimos que a cultura deles permaneceu. Agora vamos voltar que a sofisticada civilização achante se estabeleceu em uma densa floresta, é bem densa mesmo. Então, a lenda deles, eles têm lendas ali, né? Que no interior da floresta é que são celebradas as comemorações em homenagem aos primeiros 7 clãs que se estabeleceram nas florestas. Essa procissão está se dirigindo para o local da floresta, onde eles acreditam que as primeiras comunidades brotaram de buracos no chão. Vocês podem imaginar isso? Eles têm essa crença, inclusive esse ritual aí tem um sacrifício, bode, derrama o sangue nos buracos ali, para a comunicação deles com os ancestrais ali. E uma parte, eu não gosto não dessa parte de matar o bichinho, não.
Mas faz parte ali, na santeria também tem esse sacrifício de animais. Agora, vamos ver de onde veio os Ashanti. Os primeiros foram os Akan. Suas minas de ouro se localizavam no interior das florestas. Lembrem-se disso. Os Ashanti acreditam que os primeiros clãs brotaram de buracos lá no centro da floresta. Qual a ligação deles? Akan escravizava os povos vizinhos para extraírem ouro de suas minas. Também havia a questão do desmatamento, derrubando as florestas ali para achar ouro, e assim foram construindo o império. Já já a gente vai ver como se tornou o Império Ashanti. E eles tinham muitas cidades-estados. Aqui está só muitos estados, mas na verdade eram cidades-estados. Era uma colcha de retalhos aqui, a região toda aqui, com várias cidades-estados. O mais poderoso desses estados era Denquira. Mas em 1701, uma aliança entre estados derrotou Denquira em batalha. Né? O mais poderoso dos estados foi derrotado. E o líder dessa aliança era Osei Tutu. Ele fundou o reino Ashanti, se tornando o primeiro Ashantene, o rei de Ashanti. Agora, os Akan, embora tivessem aquela cultura do ouro, tudo, o símbolo deles, do poder, da supremacia, era um banco de madeira com símbolos sagrados entalhados nele. Já no caso do reino Ashanti, foi um banco de ouro. Como é que veio parar esse banco de ouro aí? De acordo com a lenda, o sacerdote Okonfu Anoki invocou esse banco dos céus, ele veio um banco de ouro, veio direto dos céus, vocês podem ver isso aqui na figura, que tem essa estátua, e depositou aos pés de Osei Tutu, sagrando o rei. Então, ele estava para o Osei Tutu da mesma maneira que o Merlin estava para o rei Arthur, lembram? Aquelas histórias, o cavaleiro já estava redondo, a Excalibur, quem portasse a Excalibur era o rei da Bretanha, da Inglaterra. O Merlin que deu um jeitinho ali, com a magia, para que Arthur portasse a Excalibur. A mesma coisa, o Okonfu Anoki concedeu, já que o Osei Tutu tinha sido um vitorioso na batalha, né, liderando todos os outros estados, mas ele teve estratégia, enfim, atingiu, conseguiu derrotar um poderoso inimigo, que eles consideravam assim, porque eles eram cidades-estado, mas tudo submetido, tudo escravizado. Ele se tornou, então, o rei sagrado, escolhido por Deus, pelos deuses deles, porque ele tinha um banco de ouro que foi dado a ele por um sacerdote. O que ainda permanece, né, entre os Ashanti, que ainda existe, muito da etnia Ashanti na África Ocidental, são os tambores para a comunicação a longas distâncias. E a linha de sucessão é estabelecida pela linhagem materna. Isso vem de Akan, eles mantêm. A nobreza, a realeza segue isso. Vocês podem ver aqui os tambores, né, os homens nas roupas antigas, aqui até que não pus até imagens ali que mostram mulheres com crianças, que elas são importantes porque elas é que mantêm a linhagem viva. Então se estabelece por ali, já sabe quem é a mãe, então a criança é mais importante ser filho de determinada mãe do que de determinado pai. Isso porque o primeiro rei era um homem, né? Mas eles têm esse costume. Aliás, o protagonismo feminino na África não é privilégio dos Ashanti. Entre o Songhai teve, entre os povos do Congo teve, eu vou falar daqui a pouquinho deles, né? Que chegou já no período colonial, mas é importante falar. Agora, o Império Songhai. A origem dele está toda envolvida em lendas. A principal conta que a cidade de Gal foi conquistada pelo Império do Mali. Lembra que eu já falei? Era assim, um tinha a supremacia, depois era o outro. Às vezes havia uma troca, lembram? Bem no primeiro vídeo, que os egípcios conquistaram a Núbia, depois a Núbia deu a volta, né, os faraós negros, mas depois o Egito conseguiu reconquistar Napata, aí os núbios ficaram com as terras deles, e os egípcios com a deles, até que o deserto derrotou os núbios. Olha, dando resposta das atividades aqui. Bom, mas
Essa cidade Gal, quando depois de conquistada pelo Império do Mali, ela foi libertada em 1337, okay? Por dois príncipes songais. E ainda no século XI, essa cidade já tinha sido declarada capital do reino por Dia Kossoi, o primeiro imperador do Mali, o primeiro Mansa, a se converter ao islamismo no século XI, né? Depois de Cristo, já era. Ele era o 15º rei de sua dinastia. Mais tarde, no século XIV, 1337, né? Gal se igualava à importância capital do Mali, que é incorporado ao Império Songhai em 1464. Vocês estão vendo que aqui não se fala em impérios duradouros, né? No máximo 100 anos, aí 200, assim, aí eles vão caindo. Por quê? Conflitos internos. Da mesma maneira que o Mali, o problema para eles foram conflitos internos, e assim os inimigos se aproveitaram, o mesmo aconteceu com o Império Songhai. Eles foram subjugados pelos marroquinos no início do século XVI. Então, um pouquinho, né? Aqui. Estão vendo? Timbuktu, Gal, Gené, essa cidade, né? Já está mais para cá, pessoal. E deserto. Por aqui chegaram os berbers, os marroquinos, e dominaram eles, porque eles estavam com muitos problemas internos, enquanto eles estão com brigas internas, o estrangeiro vem, predomina. Ó, a máscara Songhai, o som, né? Que é aquelas figuras, cada máscara tem um significado, é usada em um certo momento, elas também determinam a posição social, se é uma autoridade. As mulheres também, essa máscara são diferenciadas, né? Agora, os misteriosos e temíveis Chagas. Eles, é engraçado que nas músicas em que eu primeiro ouvi falar neles, eles não parecem malvados assim, não. Uma das músicas é Gigangola, que era tema da novela assim, A Moça, em 1986. O canal Viva vive reprisando essa novela, né? Gosto da original, não remake, né? E nessa música chega a falar ali, sou o rei Jaga Caçangue, quer dizer, eles falam do Jaga, né, parecendo que ele era um rei, ele não era malvado, eram temíveis pelos europeus, ou porque se aliava a eles. Vamos ver aqui o que se diziam deles. Isso aqui foi saído do artigo do professor Ribeiro Macedo, do Cielo, é o relato de um missionário que viveu lá entre os povos da África, da região do Congo, do Mutongo, do Matamba. Vamos ver o que ele fala do Jagas, né? Esse Giovanni Antônio Cavazzi de Montecuccolo. É uma agente de cuja boca sai continuamente a mentira e a falsidade, sempre dada ao roubo e a qualquer crime. É um povo sempre sedento de sangue e de carnificina, ávido devorador de carne humana, feroz contra as feras, cruel para com os inimigos e até contra os próprios filhos. Numa palavra, parece animado por sentimentos tão maus que o inferno nunca vomitou fúrias e tiranos que possam servir de comparação. Acho que ele não era fã do Jagas, né? Dá para perceber aí. Ele tinha essa visão, ele gostava de fazer ligação entre os Jagas e uma rainha guerreira africana. Ainda tem uma estátua dela em Angola, tudo a rainha Nazinga Mibante. Há dúvida sobre se existe mesmo a ligação entre os Jagas e a linhagem da rainha Nazinga, ou Ginga, a Ginga de Angola. Mas, por outro lado, se sabe que há muitas semelhanças assim, nas técnicas de combate e tudo, e a Nazinga mandava ali. Mas vamos ver um pouquinho aqui. Ó, uma coisa que ele dizia, os Jagas eram tão temíveis, mas lidando com os portugueses ou com outros europeus, são iluminados pela luz da civilização e por noções mais humanas e mais razoáveis. Assim, né? Vamos escravizar eles, e assim a gente salva, né? Eles se tornam mais humanizados, tudo, como se escravidão não fosse humanização, né?
ou escravizar os povos por civilização. E eles também tinham essa crítica, né? Teriam sido conduzidos no princípio por um guerreiro denominado Zimbo, e depois pela mulher Temba Nidumba, percorrendo várias localidades até penetrarem e atacarem o reino do Congo. Diz que essa Temba Nidumba tem uns relatos ali de infanticídio dela apavorantes, né? O livro tem que ter estômago até para ficar lendo aquelas coisas, né? É que, assim, você tem que ver qual é a história e até que ponto não é uma justificativa europeia para, afinal de contas, iluminar os Jagas, a civilização e noções mais humanas e mais razoáveis. É sempre essa questão. Eles, ó, de novo aqui, que esse missionário, ele era confessor, eles já estavam lá, o rei do Congo já atendia ele, né, na época, e ele se tornou amigo do filho desse rei, que era o pai da Nazinga e desse rei, aliás, era o Nigola, era irmão da Nazinga. O pai da Nazinga de Nigola já se dava bem até com os portugueses, tentando maneirar, né? Mas o Nigola é mais fraco e ele tentava conseguir apoio contra a irmã. Ele estava no poder, tem a história produzida pela Unesco, a história do Nazinga fala até da questão dela com o irmão, a morte dele, que ninguém sabe exatamente como é que foi, ainda existem muitas hipóteses, né, se terá sido um fratricídio, mas o fato é que ele morreu e a Nazinga ficou no poder de 1624 até 1663, né? Então, será que ela tinha ligação com Jagas? Vamos ver mais um pouquinho sobre ele. Assim, em vez do mito do Jagas, deve-se considerar o papel histórico original e radical de um vasto grupo de povos denominados coletivamente Mibangalas, proveniente de áreas periféricas do Império Luba, em território Lunda, que no tempo anterior ao século XVII teria iniciado uma lenta e devastadora expansão militar através da área dos povos Kokui e Ovimbundo, e do sudeste da área Mibundo, pelo sul do Rio Kwanza. Essa área do Rio Kwanza é bem próxima da região onde Nazinga nasceu. Dispersando-se a seguir rumo ao norte e ao centro nos domínios do Nidongo, do Congo e de Matamba. Nessa época, quando se fala de Matamba, já era o reinado da Nzinga, é quando ela se torna rainha de toda essa área, inclusive do Matamba. Aí o que eles dizem, a ruptura com suas linhagens de origem implicou o abandono de formas tradicionais de organização social, estruturadas em relações familiares de descendência matrilinear. Será que houve mesmo essa ruptura? Uma rainha? E a adoção de instituições transversais vinculadas à sua atividade essencial, a guerra. Eles deixaram de ser nômades, passaram a ser sedentários. O Macedo também tem uma visão meio preconceituosa dos Jagas. Entende-se terror infundido nos demais povos, uma vez que o saque tornou-se a razão de existência das sociedades mibangalas, lideradas por chefes que invocavam para si poderes sobrenaturais. Bom, se eles eram mesmo tão sanguinários, a gente até fica pensando como é que o Congo sobreviveu a eles, né? Aí alguém pode dizer, sobreviveu os portugueses, então quanto à rainha Nagenga, a gente vai ver aqui no próximo vídeo, no próximo slide, a estátua dela, uma representação, uma pintura também dela, a música tema, começa assim. Ginga Angola, não chora povo banto, canta Congo no jongo do Caxambu. Então, foi rapidinho, né? Aqui. A estátua dela ainda está lá em Angola, capital, reverenciada.
O que tem de escola de samba, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, na Bahia, ela é muito conhecida. O pessoal da escola de samba conhece bem ela. Sempre contam a história dela nas suas letras, né? Quanto à ligação dela com o Jargas, a música que eu vou finalizar esse vídeo é Guerreiro Jargas, do Tony Matéria, e ele vai falando dela, é Luandê, Negra Ginga de Matamba, e ele fala também, ele menciona Acende a Moíla para o Jaga Mário Guzmão. Quem não sabe quem é Mário Guzmão, é um ator, capoeirista, tudo, aqui do Brasil, que ninguém conhece, porque ele é velho racismo estrutural. E ele gostava de se dizer um jaga. A jaga, para eles, é um sinônimo, né, para alguém que compreende a cultura africana, é sinônimo de bravura, de coragem. Não tem nada a ver com ser um assassino, essas coisas todas aí que falam, né? E só alterar. Que é uma escultura luba, feitas em madeira. Lembrem-se que os Jagas conviveram com esse povo aqui, faziam parte, os bengalas. E agora, a máscara luba é bem parecida mesmo com as máscaras dos Songhas, né? Tem umas semelhanças aqui. Elas são usadas ainda hoje em diversas cerimônias, sendo algumas delas relacionadas aos funerais, à garantia de equilíbrio e bem-estar da comunidade. Máscara Song, aqui de novo até para comparar. Ó, Luba, Song. Então, tão diferente. Agora vamos falar também da legislação e o BNCC. No século XXI, os movimentos negros conseguiram, em 2013, depois também em 2008, que a LDB fosse sofrendo emendas. Então, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, tem que ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Também fala-se de procurar a história africana. Não dá para contar a história brasileira sem falar da história africana, pessoal. Eu que grifei essas partes aqui, porque é obrigatório, tá? Em todos os níveis de ensino, a lei é bem explícita, mas muita gente ainda acha que só se deve ver isso a partir do sexto ano. Os livros, eu sou professora de quarto ano no ensino fundamental, os anos iniciais, eu tenho visto livros até com bastante material, já está ficando interessante. Está melhorando, está melhorando. Aqui, BNCC do sexto ano, várias habilidades, né? Deixa eu só... Só voltar aqui. Agora que eu vi que minha carinha sumiu. Aí tem representações construídas por diferentes sociedades em diferentes espaços e tempos históricos. Tem aqui ó, o surgimento da espécie humana e sua historicidade. Também aí já entra na questão de civilizações antigas da África, certo? Conceituar império, organização política na África, pessoal, comparação. Ao longo desses vídeos eu sempre fiz algumas comparações. Isso são só algumas das habilidades que o BNCC põe, tem muito mais, né? Portanto, aqui também tem mais habilidades para o sétimo ano. Ó, interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia, na época das grandes navegações, a colonização inglesa, portuguesa, né, europeia, nas Américas e na África. Também os agentes responsáveis pelo tráfico, regiões africanas e zonas de procedência dos escravizados. Oitavo ano, já entra nessa questão aqui as ideologias raciais, certo? Que foram bem utilizadas pelo imperialismo, produtos, praça econômica.
O protagonismo das populações locais na resistência ao imperialismo na África e na Ásia. Tá? Aqui, nono, identificar e relacionar as demandas indígenas e quilombolas como forma de contestação ao modelo e tal. Isso já vem bem século XX, século XXI, já é mais contemporâneo, né? Agora, antes disso, vou dar uma pausa aqui. Aí, antes de pôr o clipe, eu vou apresentar as atividades para vocês. Então, são as atividades desenvolvidas como parte. São 5 atividades correspondentes a cada vídeo. Aqui, primeiro, Reino da Núbia, né? Onde foi encontrado aquele cemitério enorme, as ruínas, tudo. Vai ter, são sempre um total de 30 atividades, né? E, então, em 4 sempre vão ser de questões de múltipla escolha, e mais uma também já dissertativa. Isso vai prosseguir em todos. Vocês já receberam o gabarito, né? Mas tudo atividade vocês podem ir adaptando com os alunos, certo? Tem os textos, músicas, tudo. Agora, despeço de vocês, agradeço a todos que ficaram comigo todo esse tempo, né? Esses vídeos. Vou deixar essa música, Guerreiro Jagas, de Tonho Matéria. Essa frase me chamou muito a atenção ao longo da música. Não há o Brasil sem a África. Então, gostarem, assistam até o final. O clipe, vai ter o link do clipe nas descrições. Se gostarem, por favor, dá um like, fazer os comentários, tá bom? Para me ajudar a validar o meu estágio. Agora, vamos ouvir aqui. E muito obrigado a todos. Eluandê, Eluanda, Eluandê, negra giga de Matamba. Nesse momento de glória, rebuscando a história, Manganga vem falar da cultura banto de África Negra Angola. Nesse momento de glória, rebuscando a história, Manganga vem falar da cultura banto de África Negra Angola. Guerreiro Jagas, levante a bandeira, pastinha, xinga, capoeira de Angola. Guerreiro Jagas, levante a bandeira, chama os inquises, que zumbi rei quilombola. Eluandê, Eluanda, Eluandê, negra xinga de Matamba, é Eluandê, Eluanda, Eluandê, negra giga de Matamba. Faça colono pedir malene, faça colono pedir malene, faça colono pedir malene, e cubra o corpo com maianga. Faça colono pedir malene, faça colono pedir malene, faça colono pedir malene, e cubra o corpo com maianga. Não há o Brasil sem a África, não há a Bahia sem Angola, não há o Pelourinho sem o Olodum. Quando o tambor tá rufando, quem comanda é o cambando. faça colono pedir malene, faça colono pedir malene, faça colono pedir malene, E cubra o corpo com maianga. Eluandê,
Matamba, diz! Negra ginga de Matamba, Nangoro que Luange II, percebendo a traição dos lusitanos querendo fundar o Império Cristão, tentou alertar os sobas, vassalos daquele engano, de pagares impostos em forma de seres humanos. Nzinga reinou no Ndongo pra libertar seu povo das dores, travando batalha contra os colonizadores. Zambia Congo na fé, contra qualquer opressão. Acende a Muila pro Jaga, Mário Guzmão. Faça colono pedir Malembe, faça colono pedir Malembe, faça colono pedir Malembe e cubra o corpo com maianga. Faça colono pedir Malembe, faça colono pedir Malembe, faça colono pedir Malembe e cubra o corpo com maianga. Eluande, Eluanda, Eluande. Negra ginga de Matamba, Eluande, Eluanda, Eluande. Negra ginga de Matamba, Eluande, Eluanda, Eluande. Negra ginga de Matamba.